Métodos ou espécies de interpretação, que é o segundo vídeo que eu falei para vocês da hermenêutica jurídica. Como toda ciência, a hermenêutica possui os seus métodos, as suas técnicas de interpretação. E como toda ciência, a hermenêutica possui os seus próprios métodos, as suas técnicas de interpretação. Claro que o que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo pode variar de doutrina para doutrina, porque não existe um consenso entre os doutrinadores de quantos e quais são os métodos de interpretação, ou se preferirem, como é chamado, método ou interpretação. Então, por exemplo, método lógico, interpretação lógica, enfim. Então vamos começar. Primeiro, interpretação gramatical, também chamada de interpretação literal ou filológica. A interpretação gramatical, literal ou filológica, ela vai ser apurada, ela é um método de interpretação que ela vai se apurar o significado das palavras que formam o texto normativo, deixando nítida a linguagem empregada pelo autor da norma. Essa interpretação gramatical é a interpretação através da análise de cada termo utilizado na norma, isolada ou sintaticamente, de acordo com as regras do vernáculo da nossa língua pátria. Por isso, o intérprete, quando utilizando a interpretação gramatical, ele vai utilizar da etimologia, ou seja, do estudo gramatical e origem das palavras. Ele vai utilizar a sinonímia, ou seja, as particularidades das palavras que são sinônimas. Ele vai utilizar a análise sintática, os elementos semânticos, a ortografia, tudo isso como auxiliares na compreensão de cada uma das expressões analisadas naquela norma. O elemento gramatical, ele compõe-se da análise do valor semântico das palavras empregadas no texto, da sintaxe, da pontuação, ou seja, de tudo que envolve ali a redação, a gramática. A interpretação gramatical, ela visa estabelecer o sentido jurídico da norma com base nas próprias palavras que a expressam, objetivando assim estabelecer a coerência entre o sentido da lei e os usos linguísticos, que muitas vezes se modificam com o decurso do tempo. Então, é uma análise da ortografia propriamente dita, por isso, interpretação gramatical. Sendo assim, senhores, cumpre ao nosso legislador, que deve sempre ficar atento, aperfeiçoar os processos da técnica legislativa e objetivando sempre escrever, criar, elaborar as nossas leis, as nossas normas, sempre trazer uma redação simples, uma redação clara e concisa. O desenvolvimento, a origem, vamos assim dizer, o desenvolvimento historicamente dessa interpretação gramatical se deu na França, com a escola exegese, que surgiu na França com o advento do Código Napoleônico. Segunda espécie, segundo método, segunda interpretação ou método o método lógico. O método lógico trata-se da lógica contextual que você vai utilizar na interpretação. Então, trata-se da lógica contextual. Deve-se entender o texto que se quer interpretar a partir do todo onde ele se encontra, verificando o campo de incidência da norma. A interpretação lógica também é utilizada para solucionar problemas sintáticos com os quais se depara o intérprete da norma jurídica, procurando descobrir o sentido da lei mediante a aplicação dos princípios científicos da lógica. Isso aqui é lógico ou é ilógico? Então você enfrenta questões lógicas de interpretação. Então eu vou abandonar os elementos puramente verbais, não vou analisar puramente os verbos utilizados, os elementos puramente verbais, e eu vou utilizar principalmente da dedução e da indução, o que é lógico e o que é ilógico na hora que eu estou interpretando aquela norma. Terceiro método ou interpretação é a interpretação sistemática. Os preceitos normativos na interpretação sistemática, eles não podem ser avaliados isoladamente, um ou outro, porque eles carecem de uma interpretação harmônica. Precisa-se realizar uma interpretação harmônica, objetiva e imparcial. Então, desse modo, o intérprete, na interpretação sistemática, ao invés de se atentar para as regras de maneira isolada, ele deve voltar-se para o todo o sistema jurídico em que essa norma esteja incluída. Então, na interpretação sistemática,
A norma jurídica não pode ser analisada isoladamente. Ela deve ser interpretada em conjunto com as outras normas pertencentes ao todo do direito, a todo o ordenamento jurídico, a todo o sistema, por isso sistemática. Então, a norma jurídica, ela somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando analisada em conjunto com as normas pertinentes a determinada matéria ou mesmo todo, no melhor sentido da palavra. Isso porque quando o magistrado ele profere uma sentença, ele não aplica uma regra isolada. É muito difícil uma decisão sair, uma sentença ser julgada, um acórdão ser julgado, com base unicamente na interpretação de um sistema, um ou dois. Mas ele projeta toda a ordem jurídica naquele caso concreto. Então, a interpretação sistemática consiste em considerar o preceito jurídico interpretando como parte de um sistema muito maior, um sistema normativo mais amplo que ele está envolvido. Tem uma norma aqui, tem todo o sistema jurídico em volta dele. Então, por exemplo, para eu compreender um dispositivo, determinados dispositivos do Código Civil, eu tenho que analisar, eu tenho que interpretar ele dentro do sistema civil, dentro de todo o sistema geral do Código Civil, todos os princípios do direito civil, as normas de direito civil, de privado e tudo mais. Então, essa forma de interpretação, ela parte do pressuposto de que o ordenamento jurídico é um todo hermético que deve ser interpretado. Quarto método ou interpretação é a interpretação histórica. Como força viva que acompanha as mudanças sociais, o direito ele também se renova. Pode ser que ele não se renova com a rapidez que a sociedade, em todos os sentidos, vem se renovando. Mas o direito se renova. Ele vai se aperfeiçoando, ora aperfeiçoando os institutos vigentes, ora criando outros novos, para sempre atender os desafios dessa sociedade que está em franca evolução nos novos tempos, nessas mudanças que vão ocorrendo. Então, em qualquer situação, o direito ele se vincula à história. E o jurista, que almeja um conhecimento profundo da ordem jurídica, forçosamente ele deverá pesquisar as razões históricas do direito positivo. Então, a evolução das ciências jurídicas nunca se fez mediante saltos, mas sempre através de conquistas graduais que acompanham a evolução cultural registrada em cada época, em cada momento. Então, nesse passo, feita essa rápida introdução, a interpretação histórica ela remonta ao tempo do projeto normativo, o projeto daquela lei que está se interpretando. O que justificou o seu nascimento, o que levou o legislador a criar aquela norma, quais foram os impulsos da época que levaram à elaboração daquele ou desse dispositivo. Então, a interpretação histórica analisa-se os antecedentes históricos da norma jurídica. A aplicabilidade do direito toma como base as situações históricas em que ocorreu a edição da norma. A interpretação histórica é o melhor método para se apurar a vontade do legislador por voltar no tempo e se descobrir o exato significado de acordo com a época em que a lei foi feita, o que ele desejava naquela época. Quinto método, ou interpretação, é a sociológica. Considera relevante a interpretação sociológica, ela considera relevante para se ter uma perfeita interpretação da norma, que sejam observados os fatos da sociedade na qual aquele preceito foi inserido. Como era a sociedade no momento que aquela norma foi realizada pelo legislador? Isso porque ela almejava tutelar algum interesse que era ou é importante e fundamental, o que desejava a sociedade naquele momento com aquela norma. Então ela se baseia, a interpretação sociológica, ela se baseia na adaptação do sentido da lei às realidades e necessidades sociais da época em que a legislação foi feita, bem como sua adaptação no momento em que está sendo interpretada. Inclusive, nesse sentido, nós temos o artigo 5º da LIDB, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que dispõe: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, aos fins sociais. Sexto método de interpretação é a teleológica, ou finalista. Ela apregoa, para se ter o real sentido de uma norma, ela apregou que é indispensável procurar o seu objetivo
finalista. Qual a finalidade? O que, em última análise corresponde à razão de ser daquele enunciado, daquela norma. Qual é a razão de ser? E por que foi criado? Qual o objetivo, a finalidade? Então, é clarear o alcance de um dispositivo através da sua causa final. Aquela norma foi criada, qual a causa final dela? Busca-se o fim, o objetivo da lei, o que ela procura atingir. A regra básica do método teleológico é a de que sempre é possível atribuir um propósito às normas, mas nem sempre essa finalidade é clara. Aí vem também os métodos de interpretação. Mais uma vez citamos o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao dispor: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, uma típica interpretação teleológica postula fins e valoriza situações. Próximo, 7º, método de interpretação autêntica. Aqui é bem mais simples. É quando a própria lei realiza a interpretação. A própria lei traz mecanismos para ser realizada a interpretação. Por exemplo, o Código Penal, lá no capítulo dos crimes praticados por funcionários públicos, que é um crime próprio, né? É aquele crime que só pode ser cometido por pessoas que têm certas peculiaridades. O que vem a ser funcionário público? Nesse capítulo, dos crimes praticados por funcionário público, o que é funcionário público? No primeiro momento você vai falar assim, é quem passou no concurso público. Mas é o próprio Código Penal, no artigo 327, traz a definição do que seriam as pessoas consideradas funcionários públicos. E assim lá está. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Ou seja, todos que se enquadrem nessa situação são considerados funcionários públicos para fins penais. Então, nessa espécie de interpretação, a interpretação autêntica, a própria legislação, ela determina, ela vai explicar, ela realiza a interpretação necessária da norma. Ou seja, a lei interpretativa é considerada a própria lei interpretada. O 8º método é a interpretação doutrinária. Bem simples também. É a interpretação realizada pelos doutrinadores, pelos estudiosos do direito, ou seja, pela doutrina. Ou seja, são os trabalhos teóricos dos estudiosos que, através de críticas, sugestões, estudos, eles vão influenciar, modificar, enfim, eles vão fazer com que aquela lei tenha certa interpretação e a maneira de ser interpretada. Então, ela tem um caráter de atividade científica, a interpretação doutrinária, ajudando a própria lei a evoluir com o passar dos tempos. Nona do método o método interpretação judicial. Ao contrário da doutrinária, a judicial é feita pelo Poder Judiciário, não apenas pelos juízes, mas pelos juízes, pelos ministros, pelos desembargadores, ou seja, pelo Poder Judiciário de modo geral, pelos magistrados. Então, a interpretação que é realizada pelo Poder Judicial. Surgem, então, as jurisprudências, as súmulas. Claro que as interpretações realizadas pelos tribunais, elas têm maior influência do que as realizadas pelos juízes de primeira instância, né? Porque o certo seria uniformizar os entendimentos e os juízes de primeira instância seguir os que os de instâncias superiores estão positivando, estão criando aqueles entendimentos. Mas também vamos entender que as jurisprudências dos tribunais superiores não vinculam, não tem força impositiva aos juízes de primeira instância, salvo a súmula vinculante. O juiz pode decidir do jeito que ele entender melhor, aplicando a lei ao caso concreto e fundamentando a sua decisão. 10º método de interpretação é a interpretação especificadora ou declaratória. O alcance legal na declaratória, esse é o termo para memorizar, o alcance legal, ele coincide com o seu enunciado. Então, a letra da lei coincide perfeitamente com a vontade do legislador. Então, aqui, na interpretação especificadora ou declaratória, é aquela em que o intérprete se limite a declarar, apenas declara o sentido da norma jurídica interpretada, sem ampliar nem restringir a norma. Então, uma interpretação declarativa ou especificadora, ela parte do pressuposto de que o sentido da norma cabe, está na letra do seu enunciado. Ou seja,
Segundo essa interpretação, a letra da lei está em harmonia com o espírito da lei, entre aspas, essa expressão, cabendo ao intérprete apenas constatar a coincidência. A letra da lei já está perfeita, vamos assim dizer. No próximo vídeo eu vou falar das 3 interpretações que, queiram ou não, eu pelo menos reputo serem as mais importantes, pelo menos as que são mais aplicadas, que é a interpretação extensiva, a interpretação restritiva e a interpretação analógica. Valeu, pessoal. Um abraço.